Voltando a falar sobre política, todos sabem que a reforma tributária foi promulgada, a gente falou sobre isso durante toda a semana passada, mas nem todo mundo sabe o que de fato deve mudar na prática. Por isso nós vamos conversar agora com o advogado André Mendes Moreira, que vai nos ajudar a entender melhor o que de fato vai ser modificado na questão dos impostos. Tudo bem, André? Muito bom dia, bem-vindo, Feliz Natal. Bom dia, Paula. Feliz Natal para você e todos os seus telespectadores. Pergunta bem prática, bem fácil, assim, para os nossos telespectadores mesmo, para os nossos ouvintes, né? Já que, às vezes, alguns termos da reforma tributária, para quem não entende muito bem, acaba sendo um pouco dificultoso. Eu queria que você falasse na prática mesmo, quais são os efeitos da reforma tributária para o brasileiro, o que muda no sistema tributário do Brasil, mesmo que seja a longo prazo. Muito bem, começando com o que é mais simples, que vai mudar. Algumas modificações pontuais em impostos já existentes. Por exemplo, o imposto sobre heranças e doações. Agora há uma determinação na Constituição para que ele tenha alíquotas progressivas. Significa que, quanto maior o valor da doação ou da herança, maior será a alíquota aplicável. Embora hoje a alíquota esteja limitada, a alíquota máxima, a 8%, por uma resolução do Senado Federal. Segunda mudança também, impostos já existentes, o IPVA. No caso do IPVA, haverá um critério redutor da alíquota, que será uma menor poluição por parte do veículo automotor. Essa reforma constitucional ela tem uma grande preocupação ambiental em diversos dispositivos, e especificamente para o IPVA, um veículo que emite menos poluentes, por exemplo, um veículo movido a etanol, que é tecnologia brasileira, ou um veículo elétrico, esses veículos poderão ter alíquotas de IPVA reduzidas por conta do meio ambiente. Em relação a minha imagem aqui congelou, Paula. Para você congelou também? Não congelou. Pode dar sequência, André. Tá tranquilo aqui, tá ótimo. Ótimo, então. Maravilha. Bom, então falamos de IPVA, falamos de imposto sobre heranças e doações, mas talvez a grande mudança, né, a mudança estrutural no sistema tributário brasileiro, seja a substituição de alguns impostos por dois novos impostos. Hoje nós temos, em nível municipal, o ISS, Imposto sobre Serviços. Então, se você vai uma lavanderia para deixar as roupas para lavar, ao pagar a lavanderia está lá embutido o custo do ISS. Tá? No caso dos estados, está sendo substituído o ICMS, que é o imposto estadual, que vai incidir sobre venda de mercadorias em geral, sobre serviço de comunicação, serviço de transporte. E, no caso da União, está sendo substituído o IPI, que é o imposto sobre produtos industrializados. Você vai comprar uma geladeira, tem IPI no preço. Esses três impostos, ISS dos municípios, ICMS dos estados, IPI da União, estão sendo substituídos por um único imposto, que se chama Imposto sobre Bens e Serviços. Esse imposto vai ser implementado pouco a pouco, com alíquotas baixas no início, e em 2033, de forma definitiva, esse novo imposto, o IBS, substituirá o ISS, o ICMS e o IPI. Além disso, no plano da União, do Imposto Federal, está sendo criada uma contribuição chamada Contribuição sobre Bens e Serviços, que substitui a contribuição para o PIS e a COFINS, que são tributos que incidem sobre receita. Receita é produto de qualquer venda. Então, por exemplo, quando se compra hoje um telefone celular, paga-se por ele, digamos, R$1.000, aproximadamente R$90 correspondem a PIS e COFINS, tá? No cálculo apenas para fins didáticos. Então, esse tributo, PIS e COFINS, será substituído por um outro chamado CBS, Contribuição sobre Bens e Serviços, que vai ter alíquota maior. Então, da extinção desses 5 tributos, ISS dos municípios, ICMS dos estados, IPI da União, PIS e COFINS da União,
serão criados o IBS, Imposto sobre Bens e Serviços, estadual e municipal, e a CBS, Contribuição sobre Bens e Serviços, federal. Qual é a questão? Não se sabe qual será a alíquota final desses dois tributos, conjuntamente considerados. Há muitas especulações, mas não se sabe ainda qual será a alíquota final. A ideia é que haja uma mera substituição de um pelo outro, ou seja, não deveria, pelo menos teoricamente, haver aumento de carga tributária. Mas, já de antemão, é possível antecipar que alguns setores da economia sofrerão uma elevação considerável de tributação. Por exemplo, setor de serviços. O setor de serviços terá um aumento muito considerável da carga tributária, porque hoje ele só paga ISS, e o ISS tem uma alíquota máxima de 5%. Estima-se que o IBS terá uma alíquota em torno de 27%, 28%. Então, você está falando de uma carga de 5% que vai subir para quase 30% sobre o valor da operação. Então, a população pode esperar, pelo menos essa, eu diria, é uma interpretação bastante tranquila, que a população pode esperar um aumento no preço dos serviços decorrentes da reforma tributária. Já outros segmentos podem ter uma redução no preço, por exemplo, as indústrias, dado que o novo sistema tributário é um sistema mais moderno, contemporâneo, como queiram, e que atende melhor às necessidades das indústrias e, por isso, permite que a carga tributária das indústrias seja reduzida, pelo menos também falando aqui em tese. Então, para a população, o que nós temos, em breve resumo, para a população na qual estamos incluídos, todos nós, os 210 milhões de habitantes, nós temos mudanças pontuais, IPVA ambiental, heranças e doações com alíquotas progressivas, mas a mudança estrutural vamos trocar 5 impostos por 2. E esses 2 vão incidir com alíquotas uniformes em todo o país. Sim. E vão ter uma única legislação de regência. Nós não teremos mais, como temos hoje, 5.500 legislações municipais tratando de ISS, 27 legislações estaduais e do Distrito Federal tratando de ICMS, mais a legislação federal tratando de IPI. Nós teremos uma única lei e essa lei vai tratar de todos os aspectos do novo tributo. Esse, na verdade, é o ponto fundamental da reforma que visa a simplificação. André, na medida em que... Perdão, desculpe. Sim, pois não. Não, pode complementar, desculpe. Na medida em que, numa federação, todos os entes podem legislar, essa reforma, de algum modo, na contramão do que se entende como federação, ela vem restringir o direito de editar leis da União, dos estados e dos municípios, e poderão apenas editar leis sobre a sua respectiva alíquota. Então, o município de São Paulo vai dizer: a minha alíquota do IBS é de 7%. O estado de São Paulo vai dizer: a minha alíquota do IBS é de 13%. E da soma dessas alíquotas virá a alíquota final aplicável àquela operação, e mais a alíquota do IBS, que se estima, da CBS federal, que se estima em 12%. Sim. Então, a competência para legislar de cada ente federado ficou restrita à alíquota. Essa alíquota vai ser somada à do município mais a do estado. Além disso, vai ser aplicada a CBS, a Contribuição sobre Bens e Serviços, e no final ter-se-á a alíquota aplicável para aquela operação. Esse ponto é o ponto central, esse é o eixo que norteou a reforma tributária desde o início, com vistas a reduzir significativamente a complexidade da legislação tributária brasileira.
Perfeito, então. Nós conversamos com André Mendes Moreira. Muito obrigada pela participação aqui no Jornal da Manhã de hoje, esclarecendo alguns pontos da reforma tributária, que muda com a promulgação. Muito obrigada pela participação aqui hoje, viu, André? Feliz Natal para você. Eu que agradeço, Paulo. Feliz Natal para você e todos que nos assistem. Muito obrigado.